governo. Se olharmos um CNPC, pode ser algo parecido com o CNPC, mas com maior equilíbrio entre as forças da sociedade civil e as forças do governo. Os produtos de previdência teriam um tratamento tributário, aqui, doutora Dacir, compartilhando com a sua recente publicação, de quanto maior tempo de acumulação, menor é a taxa e maior é o incentivo, ou seja, teria um tratamento tributário ditado pelo tempo que os recursos permanecerem disponíveis para o consumo, na lógica de quanto mais cedo forem consumidos, menor será o incentivo tributário e, naturalmente, vice-versa. Em contrapartida, o Estado ganha algo, claro que o Estado ganha. O Estado se beneficiaria na utilização desses recursos poupados, uma vez que parte deles, claro que não naturalmente todos, seriam investidos por essas APPs no financiamento de projetos que interessariam ao país. Eventuais contribuições vertidas pelo patrocinador, se é que teremos patrocinador no amanhã, somente poderiam ser utilizadas na aquisição ou opção de uma renda de aposentadoria. Não teria qualquer flexibilidade em relação a essa contribuição. Porém, as contribuições feitas pelo trabalhador poderiam ter maior flexibilidade, inclusive em planos patrocinados, a depender do pilar que elas se situam. Quanto mais para cima, maior a flexibilidade. Quanto mais compulsório, menor a flexibilidade em utilização das contribuições do trabalhador. Então, um pouquinho de detalhe, para tentar cumprir aqui um pouquinho o prazo que me foi dado. O objetivo desse primeiro componente do primeiro pilar é prover uma renda básica vitalícia, sendo sua adesão de caráter obrigatório para todo e qualquer trabalhador e, se houver, o seu empregador. Um benefício, aqui eu estou tentando não mexer com questões hoje estabelecidas. Se o nosso teto hoje é algo como $1.600, manter algo muito próximo a isso, mas repartindo isso entre o Estado, a obrigação do Estado e a obrigação que vai ser compartilhada com a sociedade. Então, esse teto inicialmente do primeiro componente seria algo como $800, ou algo como 3 salários mínimos de teto, tá? Reajustado periodicamente, pessoal, aqui vem uma grande coisa que vem sendo feito por outros países, sem ter que discutirmos todas as vezes a legislação para aumentar a idade ou o teto, isso estaria indexado nessa nova proposta. Na medida que os indicadores de renda média e os indicadores depois de longevidade forem avançando, automaticamente esses índices estariam sendo propulsionando a idade e a renda e o teto para cima, ou mantendo-os estáveis se isso não houver mudança. O público são todos trabalhadores, aqui neste componente é repartição simples, uma idade de entrada, algum olhar entre 65 e 67 anos, mas que seria atualizada periodicamente na medida que a longevidade vá crescendo. Política contributiva, definição atuarial, apesar de ser repartição simples, a contribuição é atuarial porque tem um objetivo de cobertura. Os benefícios apenas previdenciais, e aqui vem uma pequena diferença, professor, eu acho que aqui nós não podemos ter qualquer recurso saindo deste pilar para assistência social. A assistência social tem que ser em outra conta, é outro suporte. A cobertura de invalidez e morte do trabalhador tem que ser vitalícia, assim como a gestão tem que ser, sim, governamental, mas apregou que seja diferente do atual INSS, já que tem que começar, se começa com outro órgão, não contaminado com nada, sem misturar as contas, com requisitos de profissionalismo na ocupação dos cargos, conselho de administração formado por governo, sociedade civil, que ditariam as diretrizes de gestão. A evolução, como eu disse antes, da idade de valores, sempre indexada com os indicadores. O segundo componente desse primeiro pilar teria prover a complementação da renda básica daquele primeiro componente, e aqui ela começa a ser intencionada, porque nós sabemos que se for em capitalização, você não pode assegurar o valor do benefício, mas você vai tentar efetivamente intencionar o valor de um benefício que hoje estaria próximo de $770, $800, ou algo como quase 3 salários também. O público é todo aquele que tiver renda acima do primeiro componente do primeiro pilar e a capitalização semelhante aos regimes hoje de contribuição definida. Eu tinha pedido um waiver aí de um pouquinho mais de 5 minutos, mas vamos lá. Semelhante aos modelos, mas vamos imaginar que as contribuições definidas vão se transformando também ao longo do tempo, não limitados a esse, na medida que
as coisas forem acontecendo para frente também, o sistema pode estar adequado. O segundo componente, ainda ele teria uma idade mínima mesma do primeiro componente, uma política contributiva de novo, revisada atuarialmente, visando sempre manter aquele objetivo, a evolução também sempre indexada, valores indexados. Esse segundo pilar, então, basicamente, é aquela previdência complementar que mais ou menos nós sabemos que é hoje, mas naquelas transformações que eu já pregoei antes, com uma supervisão, não estaremos falando de aberta e fechada, nós estamos falando que seria voluntário, um pilar voluntário, uma complementação de renda para quem superar o primeiro pilar, a partir de uma acumulação de poupança de longo prazo, e é de caráter eletivo, com algumas questões aqui que a gente enfrenta um pouquinho diferente do que é hoje. O saldo, apesar de acumulado, é individual, busca-se também aqui uma intenção de uma renda, o público todo e qualquer trabalhador, independente de vínculo empregatício ou associativo. Gente, aqui não há que se falar nessas vinculações, dessas expressões que a Lei 109 hoje barra o ingresso de pessoas a esse sistema, porque não teríamos mais a distinção entre aberto e fechado, é todo e qualquer pessoa que quisesse fazer uma acumulação em capitalização. O regime, claro, é em capitalização, como falamos antes, tá? Cada plano definiria as contribuições, cada plano teria suas contribuições, e aqui eu queria mostrar algumas diferenças do que nós temos hoje em termos da nossa previdência complementar. Essas contribuições estão vertidas pelo trabalhador e pode ter do empregador, se assim houvermos empregadores no futuro. Os planos administrados no âmbito privado e regulado e fiscalizado pelo Estado. Os incentivos tributários e acumulações, como eu disse antes, que privilegiam o longo prazo. E aqui uma distinção do que nós fazemos hoje. A cobertura de invalidez, morte e sobrevivência seriam facultativas, mas quando forem, por sociedades seguradoras. Não seriam mais praticadas dentro dos, hoje chamados, fundos de pensão. Os recursos acumulados poderão ser vertidos, em parte, para o custeio de despesas médicas, questões já enfrentadas aqui antes pelos demais palestrantes, e admite-se flexibilidade em relação às contribuições do trabalhador, uma total inflexibilidade àquelas vertidas pelo empregador. E o terceiro pilar, sem muita descrição, o que muda aqui, na minha visão, é que é uma poupança que pode até ser acumulada financeiramente, mas, se ela for empregada depois para a compra de uma renda, quer seja de longo prazo ou vitalícia, ela teria algum incentivo tributário para que o trabalhador fizesse isso, né, nesse terceiro pilar. E, finalizando já, as necessidades que a gente vislumbra para a implementação de um regime dessa natureza. Primeiro, as mudanças no regime atual e, naturalmente, a implementação do novo devem ser planejadas e instrumentalizadas, em especial nesse âmbito normativo, antes de serem colocadas em operação. É necessário, paralelamente, no conjunto, definir incentivos fiscais adequados a cada produto e seus objetivos em cada pilar. Deve-se fomentar a importância da poupança de longo prazo, e aqui, fazendo coro com os que me antecederam, imprescindível a educação financeira e previdenciária, que é tarefa também, não apenas, mas também do Estado. Redefinir o atual regime de previdência complementar, aberta e fechada, não podem subsistir desta forma, com voos isolados. Deve ser exigido elevadas regras de governança, aqui um dos grandes segredos, para as organizações responsáveis pelas gestões do recurso em cada um dos pilares, bem como implementação de moderno aparato de monitoramento e fiscalização estatal sobre esses referidos gestores. Maior utilização da tecnologia, é inexorável que isso tenha que acontecer para que se possa atingir as várias camadas. Tenho dito, nós sabemos que hoje no Brasil nós temos 1,2 celulares para cada cidadão brasileiro, então a tecnologia tem que ser usada a favor da disseminação e do alcance das pessoas onde elas estejam. Deverá haver constante aprimoramento e adequação dos pilares e componentes, ou seja, não são algo estanque, eles podem nascer dessa forma, mas têm que ser evolutivos, com indexadores confiáveis, como já dito anteriormente,
e é imprescindível proporcionar maior flexibilidade. Eu chamo aqui de produtos, não tem como fugir disso, são savings, sim, produtos, quando assim possível, em atendimento às novas exigências e demandas da população que vão surgir a cada geração que se sucede, não mais a cada 25 anos, mas a cada 3, 4, 5 anos, gerações cada vez com exigências cada vez mais distintas das anteriores. E o Estado deve estar atento a novas e modernas formas de poupança e investimentos em acumulação de renda a longo prazo, como, por exemplo, vamos de falar das fintechs e das insurtechs. E, por fim, sugere-se que o governo, exemplo do que já existe citado aqui, e eu comentava com o secretário Marcelo, agora, recentemente, esta semana, os Estados Unidos também criou, através de um ato do Senado, um grupo para estudar. Então, seja um grupo específico que possa ser paritário, iniciativas como esta têm que ser totalmente louváveis, para analisar as propostas, não apenas que estão sendo dadas aqui neste fórum, mas outras que o governo vem a recolher, sempre ouvindo também a sociedade civil. Desculpe ter excedido 2 ou 3 minutos, mas era essa a proposta. Muito obrigado. Bem, então, vou pedir para repetir, então, as palmas aqui para os 3 apresentadores. Eu faço questão também de dar meus agradecimentos ao Paulo, subsecretário, por ter tido a ideia de organizar essas audiências públicas e também por ter feito os convites e conversado comigo a respeito disso, e estou vendo como uma experiência bastante exitosa para a gente prosseguir com outras, né, do estilo. Então, vamos, e também agradecer também a todo o pessoal de apoio, né, que a gente está vendo aqui, o som funcionando direito. Filme eu ainda não vi, né? Então, enfim, vamos esperar que esteja legal, mas estou vendo que você está atento aqui, também tem coffee break, tem, enfim, está tudo direitinho, funcionando bem aqui, no horário certinho. Vamos